Louis Althusser, por Marx. Nota complementar sobre o humanismo real. Algumas palavras sobre a expressão humanismo real. A diferença específica está no adjetivo real. O humanismo real se define semanticamente por sua oposição ao humanismo não real, ao humanismo idealista, abstrato, especulativo, etc. Esse humanismo de referência é simultaneamente invocado como referência e recusado por sua abstração, sua não realidade, etc., pelo novo humanismo real. Logo, o antigo humanismo é julgado pelo novo como um humanismo abstrato e ilusório. Sua ilusão é visar um objeto não real, é ter por conteúdo um objeto que não é o objeto real. O humanismo real se apresenta como o humanismo que tem por conteúdo não um objeto abstrato, especulativo, mas um objeto real. No entanto, essa definição permanece negativa. Ela basta para exprimir a recusa de um determinado conteúdo. Não dá seu novo conteúdo em pessoa. O conteúdo visado pelo humanismo real não está no conceito de humanismo ou de real como tais, mas fora desses conceitos. O adjetivo real é indicativo. Ele indica que, se quiser encontrar o conteúdo desse novo humanismo, é preciso procurá-lo na realidade, na sociedade, no Estado, etc. O conceito de humanismo real vincula-se, então, ao conceito de humanismo como sua referência teórica, mas opõe-se a ele ao recusar seu objeto abstrato e ao dar-se um objeto concreto, real. A palavra real desempenha um duplo papel. Faz aparecer no antigo humanismo seu idealismo e sua abstração, função negativa do conceito de realidade. Simultaneamente, ela designa a realidade exterior. Exterior ao antigo humanismo, onde o novo humanismo encontrará conteúdo, função positiva do conceito de realidade. Contudo, essa função positiva da palavra real não é uma função positiva de conhecimento, ela é uma função positiva de indicação prática. Qual é, efetivamente, essa realidade que deve transformar o antigo humanismo em um humanismo real? É a sociedade. A sexta tese sobre Feuerbach diz mesmo que o homem não é abstrato, é, abre aspas, o conjunto das relações sociais, fecha aspas. Ora, tomando essa expressão ao pé da letra, como uma definição adequada, ela não quer dizer nada. Que se tente simplesmente dar uma explicação literal dela para ver que não se conseguirá, a menos que se recorra a uma perífrase deste gênero, abre aspas, se quiser saber qual é a realidade, não aquela que corresponde adequadamente ao conceito de homem ou de humanismo, mas aquela que está indiretamente em causa nesses conceitos, ela não é uma essência abstrata, mas o conjunto das relações sociais, fecha aspas. Essa perífrase faz imediatamente aparecer uma inadequação entre o conceito homem e sua definição, o conjunto das relações sociais. Entre esses dois termos, homem, conjunto das relações sociais, há sem dúvida uma relação, mas ela não é legível na definição, não é uma relação de definição, não é uma relação de conhecimento. No entanto, essa inadequação tem um sentido, essa relação tem um sentido prático. Tal inadequação manifesta, designa uma ação a realizar, um deslocamento a efetuar. Ela significa que, para encontrar a realidade a qual se faz alusão na busca pelo homem real e não mais pelo homem abstrato, é preciso passar à sociedade e dedicar-se à análise do conjunto das relações sociais. Na expressão humanismo real, eu diria que o conceito real é um conceito prático, o equivalente de um sinal, de uma placa de sinalização que indica qual movimento se deve efetuar e em que direção, até onde é preciso se deslocar para se achar não mais no céu da abstração, mas na terra real. Abre aspas, por aqui, real, fecha aspas.
Seguimos o guia e desembocamos na sociedade, nas relações sociais e nas condições reais de possibilidade destas. Mas é então que o escandaloso paradoxo eclode. Uma vez realmente efetuado esse deslocamento, uma vez realizada a análise científica desse objeto real, descobrimos que o conhecimento dos homens concretos reais, ou seja, do conjunto das relações sociais, só é possível se forem totalmente dispensados os serviços teóricos do conceito de homem, no sentido em que ele existia em sua própria pretensão teórica antes desse deslocamento. Esse conceito efetivamente nos parece inutilizável do ponto de vista científico, não porque é abstrato, mas porque não é científico. Para pensar a realidade da sociedade, do conjunto das relações sociais, devemos efetuar um deslocamento radical, não só um deslocamento de lugar, do abstrato ao concreto, mas também um deslocamento conceitual. Mudamos os conceitos de base. Os conceitos com os quais Marx pensa a realidade, para a qual apontava o humanismo real, não fazem mais intervir uma única vez como conceitos teóricos os conceitos de homem ou de humanismo, mas outros conceitos completamente novos, os de modo de produção, de forças produtivas, de relações de produção, de superestrutura, de ideologia, etc. Eis o paradoxo. O conceito prático que nos indicava o lugar do deslocamento foi exaurido no próprio deslocamento. O conceito que nos indicava o lugar da investigação está, doravante, ausente da própria investigação. Está aí um fenômeno característico de tais transições cortes, que constituem o advento de uma nova problemática. Em certos momentos da história das ideias, vemos aparecer conceitos práticos, cuja característica é serem interiormente desequilibrados. Por um lado, eles pertencem ao antigo universo ideológico que lhes serve de referência teórica, o humanismo, mas, pelo outro, referem-se ao novo domínio, indicando o deslocamento a efetuar para lá chegar. Pelo seu primeiro lado, eles conservam um sentido teórico, o do seu universo de referência. Pelo seu segundo lado, eles têm apenas um sentido de sinal prático, indicando uma direção e um lugar, mas sem dar o seu conceito adequado. Permanecemos ainda no domínio da ideologia anterior. Aproximamo-nos de sua fronteira e uma placa nos assinala um além, uma direção e um lugar. Abre aspas, atravessem a fronteira e avancem na direção sociedade. Aí encontrarão o real, fecha aspas. A placa ainda está fincada no domínio ideológico. Seu texto está redigido em sua língua, mesmo que empregue palavras novas, e a própria recusa da ideologia está escrita em língua ideológica, como se vê de maneira tão impressionante em Feuerbach. O concreto, o real, eis os nomes que tem na ideologia a própria oposição à ideologia. Você pode permanecer indefinidamente na linha fronteiriça, sem parar de repetir, concreto, concreto, real, real. É o que disse Feuerbach, que ele também falava da sociedade do Estado e não parava de falar do homem real, do homem com necessidades, do homem concreto, que não é senão o conjunto de suas necessidades humanas desenvolvidas, da política e da indústria. Ele ficava nas palavras que lhe remetiam, em seu próprio concreto, a imagem do homem cuja realização ele invocava. Também Feuerbach dizia que o homem real é a sociedade, numa definição, então, adequada a seu conceito, visto que a sociedade era, para ele, em cada um de seus momentos históricos, apenas a manifestação progressiva da essência humana. Você pode, ao contrário, atravessar de uma vez por todas a fronteira, penetrar no domínio da realidade e se colocar seriamente a estudá-la, como diz Marx na ideologia alemã. O sinal, então, desempenhou seu papel prático. Ele ficou no antigo domínio, no domínio abandonado pelo próprio fato do deslocamento. Eis que, então, sozinho diante de seu objeto real,
obrigada a forjar os conceitos requeridos e adequados para pensá-lo, obrigada a constatar que os antigos conceitos, em particular o conceito do homem real ou de humanismo real, não lhe permite pensar a realidade dos homens e que, para alcançar esse imediato, que justamente não é imediato, é preciso, como sempre em matéria de conhecimento, um longo desvio. Você abandona o antigo domínio, os antigos conceitos. Está num novo domínio, do qual novos conceitos lhe dão o conhecimento. Sinal de que se mudou de lugar, de problemática, e de que uma nova aventura começa, a de uma ciência em desenvolvimento. Estamos, então, condenados a repetir a mesma experiência? O humanismo real pode ser hoje a palavra de ordem de uma recusa e de um programa. No melhor dos casos, um sinal prático, a recusa de um humanismo abstrato, que existia antes apenas nos discursos e não na realidade das instituições. E a indicação de um além, de uma realidade que ainda está além, que ainda não está verdadeiramente realizada, mas é esperada, o programa de uma aspiração a fazer passar para a vida. É demasiado claro que profundas recusas e vontades autênticas, que o desejo impaciente de ultrapassar obstáculos ainda não vencidos, se traduzem à sua maneira nesse conceito de humanismo real. É evidente também que os homens devem, em todas as épocas da história, experimentar por conta própria, e não é por acaso que alguns refazem o caminho dos mais velhos ou de seus antepassados. É seguramente indispensável que os comunistas levem a sério o sentido real dessa vontade, as realidades das quais esse conceito prático é o índice. É seguramente indispensável que os comunistas façam o vai e vem entre as formas ainda incertas, confusas e ideológicas pelas quais se exprimem, seja essa vontade, sejam experiências novas e seus próprios conceitos teóricos, que eles forjem, quando tal necessidade está absolutamente provada, os novos conceitos teóricos adequados às reviravoltas da prática de nosso tempo. Mas não devemos esquecer que a fronteira que separava a ideologia da teoria científica foi transposta há cerca de 120 anos por Marx, que esse grande feito e essa grande descoberta estão consignados em obras, inscritos no sistema conceitual de um conhecimento cujos efeitos transformaram, pouco a pouco, a face do mundo e sua história. Não podemos um instante sequer renunciar ao benefício dessa insubstituível aquisição, ao benefício de seus recursos teóricos que ultrapassam em riqueza e em potencial o próprio uso que deles foi feito até aqui. Não devemos esquecer que o entendimento do que se passa hoje no mundo e o vai e vem político e ideológico indispensável para ampliar e reforçar as bases do socialismo são possíveis somente se não voltarmos, por nossa conta, aquém do que Marx nos propiciou, até essa fronteira ainda incerta entre a ideologia e a ciência. Podemos ajudar todos aqueles que dela se aproximam a passar essa fronteira, mas com a condição de a termos nós mesmos transposto e de termos inscrito em nossos conceitos o resultado irreversível dessa passagem. Para nós, o real não é uma palavra de ordem teórica. O real é o objeto real que existe, independentemente de seu conhecimento, mas que não pode ser definido senão por seu conhecimento. Nessa segunda relação teórica, o real forma uma unidade com os meios de seu conhecimento. O real é sua estrutura conhecida ou a conhecer. É o objeto mesmo da teoria marxista. Esse objeto, demarcado pelas grandes descobertas teóricas de Marx e de Lenin, esse campo teórico imenso e vivo, em constante desenvolvimento, onde doravante os acontecimentos da história humana podem ser dominados pela prática dos homens, porque estão submetidos à sua apreensão conceitual, ao seu conhecimento. Eu não queria dizer outra coisa mostrando que o humanismo real ou socialista pode ser o objeto de um reconhecimento ou de um mal-entendido, conforme o estatuto que lhe designam em relação à teoria.
que ele pode servir de palavra de ordem prática, ideológica, na medida mesma em que ele é exatamente adaptado à sua função, e não confundido com qualquer outra função, que ele não pode, de maneira nenhuma, se arrogar os atributos de um conceito teórico. Queria dizer também que essa palavra de ordem não é sua própria luz, mas que ela pode, no máximo, indicar em que lugar, fora dela, está a luz. Queria dizer que certa inflação desse conceito prático, ideológico, podia levar a teoria marxista a recair aquém de suas próprias fronteiras. E, ademais, podia mesmo dificultar, se não impedir, a colocação correta, portanto, a solução correta dos problemas cuja existência e cuja urgência ele está encarregado, à sua maneira de designar. Para dizer as coisas simplesmente, o recurso amoral, profundamente inscrito em toda ideologia humanista, pode desempenhar o papel de um tratamento imaginário dos problemas reais. Esses problemas, uma vez conhecidos, colocam-se em termos precisos. São problemas de organização das formas da vida política ou da vida individual. Para propor verdadeiramente e resolver realmente esses problemas, é preciso chamá-los pelo nome, seu nome científico. A palavra de ordem do humanismo não tem valor teórico, mas um valor de índice prático. É preciso chegar aos problemas concretos em si, ou seja, ao conhecimento deles, para produzir a transformação histórica cuja necessidade Marx pensou. Devemos tomar cuidado para que nesse processo nenhuma palavra, justificada pela sua função prática, usurpe uma função teórica, mas que, cumprindo sua função prática, ela desapareça ao mesmo tempo do campo da teoria. Louis Althusser, janeiro de 1965.